E aí, meus queridos do primeirão, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos começar a aula 7, então, período clássico, tá? Da Grécia Antiga. É uma aula bem rápida em comparação às outras. Peguem a apostila, abram na página 291. E o livro-texto vocês podem abrir na página 32, porque a gente vai fazer uma leitura rápida aí sobre o período da Guerra de Peloponeso e também sobre algumas questões do Alexandre o Grande. Essa aula ela é rápida porque ela vai anteceder uma aula mais longa que é sobre cultura grega, desculpa gente, quando os assuntos vão intercalando um com o outro, né? Então no segundo tópico aí da aula, né, eu coloquei sobre o apogeu ateniense. Muitas riquezas foram conquistadas pela Liga de Delos, lembrando que a Liga de Delos era a união de todas as cidades-estados da Grécia Antiga, onde elas tanto trocariam questões comerciais quanto teriam uma união no sentido de guerra, né? Uma união econômica, inclusive. Isso vai dar uma treta grande, principalmente entre os espartanos e os atenienses, vocês vão entender por quê. Então aí do século V a.C. até o século IV a.C., a Liga de Delos proporcionou muita riqueza e prosperidade para a Grécia, tá? Porém aí, então vai surgir o conceito de democracia grega e cultura grega. A maioria das assembleias, eu coloquei aqui até para vocês a eclesia, né, como eles chamavam, eles chegavam a se reunir 40 vezes por ano, que é um número bastante surpreendente, porque quantas vezes vocês viram o prefeito e os vereadores da cidade se reunindo com a população para debater assuntos sobre política e leis, por exemplo, né? Aplicação de recursos, que seja. Quase nenhuma, né, galera? Isso mostra o quanto a nossa democracia é muito frágil, se é que a gente pode chamar ainda de uma democracia, muito frágil, e principalmente porque não tem esse envolvimento popular. Sendo que na Grécia, mesmo que ela era uma democracia focada somente para os homens livres de cidadania grega, ainda assim ela era mais funcional em alguns aspectos, né? Então seria muito interessante se a gente tivesse todos os debates políticos do nosso tempo histórico debatidos em praça pública com a população, tá? Isso é um conceito de democracia antigo aí e que favoreceu muito a Grécia, por ter justamente quanto mais debate político, melhor é o rumo político que a cidade toma, né? Mas em algum momento aqui a coisa vai degringolar, tá, galera? Então olha só. Porém, com suas contradições, os estrangeiros ainda continuam sendo excluídos, tanto que os macedônios vão começar a mexer os seus pauzinhos quanto a isso. Lembrando que a Macedônia é uma civilização antiguíssima, estava presente até anteriormente à Grécia, mas ela vai se desenvolver melhor a partir desse momento, tá? Principalmente quando o Estado da Macedônia começa a ter um exército nacional. E esse exército, entre aspas, nacional, né? Porque ainda não tinha um território nacional, mas era um exército militar profissional. Isso vai fazer muita diferença para os macedônios, uma vez que eles vão passar a ter investidas militares em cidades gregas, principalmente se aproveitando de uma tensão entre a Grécia e Esparta. Lembrando que Esparta era aquele estado militarizado, né, onde havia uma aristocracia que controlava o poder, conhecida por esparciatas, e eles estavam reclamando muito que na Grécia estava tendo todo o investimento público de conquista das guerras. Toda a riqueza que as guerras trouxeram, eles investiam em obras públicas em Atenas. Esparta foi sendo deixada de lado, os espartanos foram obviamente não gostando dessa conversa. E aí teve o que a gente chama aí, galera, de Guerra de Peloponeso, tá? Que foi nessa mesma época, nesse mesmo século aí, entre o século V e IV, né? E ambas vão sair muito destruídas, muito defasadas dessa guerra, e de certa maneira isso vai colaborar para os macedônios dominarem essas regiões. Lembrando que os macedônios também falavam grego, eles tinham elementos em comum, parte da cultura helenística, que é essa cultura de valorização do conhecimento humano, né, e da produção de arte e tudo mais, vem da Macedônia, então eles carregam como valores de uma sociedade a fomentação de conhecimento, né, científico. Isso vai ser levado muito a sério, tanto que numa das campanhas do Alexandre no Egito, onde ele vai dominar uma região do Egito perto do mar Mediterrâneo, vão homenageá-lo, né, com o nome de uma cidade chamada Alexandria, que eu vou comentar um pouco mais depois, mas Alexandria vai ser o sinônimo de emancipação do Alexandre o Grande e da cultura helenística,
uma vez que Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo antigo. Quase tudo que acontecia no mundo antigo era registrado pelos escribas, que eram a classe social do Egito Antigo, dentre as classes altas, né, que tinha a responsabilidade de registrar todos os acontecimentos científicos e ordinários assim da história das civilizações daquela época. É muito triste para mim, que sou historiadora, saber que essa biblioteca foi queimada por pura ignorância e ódio. Ela foi simplesmente queimada. A gente da história não consegue nem enumerar, galera, os níveis de perca que a gente teve com a queimada da Biblioteca de Alexandria. A gente saberia coisas provavelmente inacreditáveis sobre essas civilizações que hoje está tendo um trabalho monumental para ser descoberto, né? Uma coisa simples, entre aspas, e complexa. Como foram feitas as pirâmides do Egito? Lá em Alexandria tinha um registro sobre isso. Hoje a gente não sabe, a gente vive de hipóteses, né? E de pistas, né, que o passado deixa, e esse trabalho poderia ser 1000 vezes facilitado, né? Dos fragmentos dessa biblioteca de Alexandria que a gente soube de muita coisa da antiguidade, porque sobraram alguns fragmentos de pedaços de pergaminho queimados que o pessoal da arqueologia e da história foi juntando uma peça com a outra para criar uma história em cima do fragmento. E então, se em cima dos fragmentos soubemos da existência de muitos fatores da antiguidade, galera, imagina se essa biblioteca tivesse até hoje lá, né? Mas foi o símbolo de revolta social, um dos maiores símbolos aí ao longo da história, é justamente queimar a cultura do outro, né? Dizimar a cultura do outro. Isso a gente vai ver muito ao longo da história. Então, continuando, sendo assim, a Grécia passou a se enfraquecer com a sua organização política e o crescimento da Macedônia, civilização antiga, porém fortalecida pelo rei Felipe II, se torna uma potência militar e passa, né, a exercer influência aí. Então a gente vai começar o período helenístico do século III ao século II a.C., né? Então a gente teve a expansão da Macedônia com seu líder Alexandre o Grande, conhecidíssimo aí, em 323 a.C., ele vai começar essa expansão. Ele foi ele teve como preceptor o Aristóteles, então o cara era muito culto, além dele ter a arte da guerra, né? Ele também tinha um aspecto de liderança política muito filosófico, o que fez dele um grande líder, né, no seu tempo histórico. Ele conseguiu conquistar e difundir territórios da Pérsia, da Índia, né, e do Egito Antigo, lembrando que a Pérsia estava em guerra há pouco tempo atrás, nas famosas guerras médicas, com as cidades-estados de Atenas e Esparta. Depois que essa guerra cessou, né, e começa a guerra de Peloponeso, em cima das heranças, das riquezas dessa guerra, o Alexandre o Grande aproveitou tudo numa tacada só, né, e dominou esses territórios rapidamente, que estavam devastados pela guerra, né, e até o território da Índia, que pra gente é novidade aqui, historicamente falando, tá? Então ele vai difundir o Ocidente no Oriente, ele vai criar uma fusão muito poderosa. A língua oficial desse território gigantesco até então é o grego, mas logo mais vai ser o latim, né? E o latim é uma super mistura das línguas desses povos que acabaram miscigenando aí. Só para recordar também, é muito tenso quando as pessoas pensam que historicamente os povos não miscigenaram, que os povos não tiveram essas misturas étnicas e que isso não resultou tanto na nossa língua como nos nossos costumes, né? Muitos costumes vieram desses povos. Então, assim, não dá pra gente dizer que a sociedade humana ela sempre foi muito fragmentada dentro de si mesma, onde as pessoas não misturavam-se com outras que tinham outras culturas. Pelo contrário, sempre houve uma mistura muito grande cultural, né, entre essas sociedades econômica e também comercial, né, porque era o maior objetivo dessa época. Lembrando que nessa época o maior comércio que tinha era marítimo, até porque nessa época não tinha muitos elementos do comércio que a gente usa hoje, tipo caminhão, avião. Nessa época, predominantemente, o comércio marítimo era o grande negócio, não é à toa que as cidades próximas, né, ao mar vão ser cidades comerciais e grandes, né, vão ser metrópoles de suas épocas, né. Enfim, também, aí no caso, também é conhecido o nome como surge a cidade do Egito Antigo chamada Alexandria, que eu já expliquei para vocês, onde detinha a maior biblioteca do mundo antigo. Boa parte das cidades dominadas por Alexandre já estavam subjugadas por Roma.
o que viria a ser o Império Romano posteriormente, tá, galera? Então, é isso. Por enquanto a gente para por aqui, tá? Mas aí gravem essas informações. Roma, que está subjugando todas essas dominações, inclusive Atenas vai passar a pertencer a Roma, Esparta vai passar a pertencer a Roma, a Pérsia, a Índia, e aí aos poucos Alexandre o Grande vai formando o que a gente chama hoje de território romano. Nessa próxima aula a gente vai ter um pouco sobre a cultura grega, e aí eu vou explicar para vocês de onde veio essa filosofia grega maravilhosa, né? Qual foram os rumos que ela tomou, e como ela criou a identidade desse povo, que posteriormente vão ser os romanos, tá? E até a próxima, meus queridos. Fiquem com Zeus, ou Júpiter, né? Porque a gente já tá quase entrando aí em Roma Antiga, e os deuses, né, gregos vão passar a ser deuses romanos, né? Então, em vez de Zeus, vai ser Júpiter, né? Em vez de Afrodite, vai ser Vênus, e por aí vai, né? Posteriormente. Ou então no caso de Atena, né, que vai ser Minerva a partir de agora, e vocês vão perceber que tem um paralelo muito parecido com a cultura grega, mas que vai ter essa mistura com a cultura macedônia, que é essa sociedade militarizada, que é essa sociedade voltada para as expansões militares, né? Isso vai ser a dinâmica da sociedade antiga da Roma, que o professor Mike deu essa aula para vocês, eu acredito, mas eu vou comentar um pouquinho sobre ela na próxima aula de cultura grega. Um beijo! Até a próxima, meus queridos, e um tchau pra vocês.